Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Deixando aqui mais um assunto maravilhoso que vai apontar para a questão da plenitude, que vai apontar para a questão das bênçãos eternas, das nossas garantias de herdeiros de Cristo, né? Porque é nele que devemos nos apegar. Ele é quem nos resgatou, é dele que provém todas as nossas garantias de vida eterna. Amém? Tá aí, fé e obediência em Yeshua, o Cristo. Esse embora tá aí o título, porque resume-se, né, na garantia de que devemos confiar, que somos herdeiros, que somos salvos, que somos filhos de Deus, libertos, né, graças ao agir do Pai, enviando o seu Filho, o justo, nosso resgatador. Cumpriu-se nele as promessas feitas de Abraão, não me lembro exatamente, né, mas todo o primogênito, o primeiro filho, recebia aí a imposição da mão do seu pai, passando as promessas, mas são promessas eternas, que isso fique muito bem claro. Se tratava de um pai, por mais obediente que em comunhão que estava ali com Deus, seria bênçãos literal, né? Embora eles foram prósperos, né? E olhando para a Bíblia, e olhando para a humanidade, para o mundo inteiro, se entende a questão das nações prósperas, das que sofrem, né? Então são assuntos aqui que merecia meses e meses de estudo. E o objetivo sempre porque o Senhor é quem nos ilumina a mente. É trazer essa compreensão de que todas as respostas estão na Bíblia. Então eu vou procurar fazer aqui um resumo, tá? Para chegar na questão da fé e obediência segundo o entendimento que é em Yeshua, a nossa garantia, amém? Como, por exemplo, Abraão. Abraão foi chamado por Deus para que ele se afastasse ali da sua parentela, porque o que o Criador queria fazer na vida de Abraão era particular com Abraão. Então, né, daria para fazer uma junção sobre a vida do cristão. É evidente, você precisa enxergar que a partir do momento que você se tornou cristão, verdadeiramente você crê, você está focado na palavra do Criador, nos ensinamentos do Criador. Yeshua, o Cristo, é o teu guia, é o teu orientador, é dele que você precisa, é nele que você coloca todas as suas expectativas e assim por diante, que as bênçãos do Pai estão sobre a sua vida. Mas existe algo que você também precisa ter em mente quando lê, né, a respeito de Jacó, de Isaú, de Isaac, Ismael, em relação, né, e aí, né, Davi, até chegar no filho. O foco era que a promessa nos apontasse para o filho. E hoje, todo o que olhar para ele, todo o que estiver sobre a orientação dele, estando aí certo de que a fé e a obediência são amiguíssimas, não pode uma ficar sem a outra, aí você entende que você é filho e você é abençoador. Você é abençoado e abençoador, né, também da vida de outros. No tempo de Abraão, ele foi considerado o pai na fé, porque o Criador o testou, o Criador aprovou a obediência dele, né? A obediência dele foi além das suas vontades.
Ele colocou a vontade de Deus à frente da dele, quando ele leva ali o seu filho, né, Isaac, para ser sacrificado. Então, ele chegou a esse nível de fé, colocando a vontade de Deus à frente da dele, né? Então, para ser cristão, adorador em espírito, em vontade e verdade, hoje precisamos colocar a vontade do Pai à frente da nossa, né? Ponto, porque é tanto assunto, gente, que eu preciso acelerar aqui. Se tem uma coisa que eu não gosto muito é de falar rápido, sabe? Mas hoje vai ser o jeito. Aqui em Gênesis é bem interessante ler, mas antes eu vou ler primeiro a Crônicas. Deixa eu ver aqui, para vocês verem essa questão da obediência. Antes prevaleceu a obediência, tá? Quem era obediente desfrutava das bênçãos de Deus. Aqui, ó, Primeira Crônicas. Tem umas coisas eu anotei, deixa eu ver aqui. 2. Primeira Crônicas 2. Versos 1 e versos 2 diz: Estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. 12 homens. E uma menina. Porque teve também Diná, filha de Lia, com Jacó. Se não me engano, tá lá em Gênesis 24. Vai falar a respeito dela, tá? Também tem uma compreensão muito espiritual. Não vai dar para falar, tá? Hoje. Então, 12 tribos, contando com a filha. E esses homens que teriam sobre a vida deles bênçãos continuadas, né, aos seus descendentes, caso obedecessem. E aí já vai apontar para as nações. Por isso que a gente entende que tem nação próspera, tem nação mais ou menos, tem nação abaixo da pobreza, tem nações em situações miseráveis, embora sendo ricas no solo, né? E aí aqui é preciso que se leia. Eu vou ler do versos 1 até o versos... Até o 8, tá? Aqui vai falar do encontro de Esaú e Jacó, no capítulo 33 de Gênesis. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abençoou-se, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. É bem interessante.
Por que dessa linguagem, nessa forma de colocar o número 7? Se curvou 7 vezes. Porque o Criador quer que tenhamos um conhecimento pleno, da plenitude. Como, por exemplo, o número 7, ele está muito classificado a questão da perfeição. O número 7 está também qualificado a questão da plenitude, quando tudo for concluído. E por isso tem aquela, Naamã, né, mergulhou por 7 vezes, na questão da purificação. Então tudo tem um sentido espiritual, por isso que precisamos entender a grandeza da mensagem por trás da letra, né, espiritual. E eles se curvam, e isso aqui está determinando, tá? Está decretando. Estou falando por conhecimento, eu já estudei a questão da linhagem, das 12 tribos. E é bem extraordinário, é incrível como que tudo está desenhado assim, como tem que ser para que os propósitos do Criador sejam concluídos. Se você pesquisar aí a respeito da árvore genealógica das 12 tribos, você vai ver a perfeição. E eu vou entrar aqui num assunto bem interessante, que é essa questão da primogenitura, tá? A bênção estava sobre Isaac, ok. Em Gênesis 49, vai falar a respeito da bênção, né? Porque Jacó abençoa seus filhos. E ali não é meramente um homem abençoando seus filhos, decretando algo sobre a vida deles, né? Da sua própria vontade. É a boca de Deus usando Jacó, determinando aí a questão da humanidade, né? Decretando. E é bem interessante isso, bem interessante. Eu não vou ler tudo, mas você, aconselho, leia, né? Medite em Gênesis 49 e tenta observar aí as nações. Você vai ver que encaixa direitinho. Eu vou ler aqui de Rubens, tá? Vou ler a respeito de Rubens, a respeito de Judá e de José. Por que esses três? Primeiro, Rubens perde também a primogenitura. Ele ali sendo o filho mais velho, como vai falar aqui, o vigor do seu pai, ele deita com uma das servas e ele desonra a cama do pai. Então, a bênção que seria para ele aí, de ser uma pessoa próspera, né? Ele perde. E essa prosperidade, gente, entenda, em nome de Yeshua, não é territorial, não é, como é que fala, é material, tá? Porque se a gente for olhar para quem está prosperando, são as outras tribos. Não é a tribo de Judá, não José não teve tribo, né? A bênção foi colocada sobre Efraim e Manassés. Então, aquilo que seria dado a Rubens e a outro, que eu não me lembro agora exatamente, né? Dos irmãos, é colocado sobre a vida dos dois filhos de José, Manassés e Efraim, representando dois povos. Mas a promessa é apontando para Yeshua, a vinda do filho. E aí, esses dois povos que estavam ali dentro do ventre de Rebeca, né? Esses dois povos se classificam em quem crê e quem não crê. Quem tem fé e quem não tem. Quem é obediente e quem não é. Tá? Diante do olhar todo-poderoso, que tem controle sobre tudo. Então aqui, em Gênesis 49 vai dizer: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajunte-se a meu lado, para que eu lhe diga o que lhe acontecerá nos dias que virão.
Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do seu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao seu leito, e o desonrou. Aí, pulando aqui, né? Judá, versos 9. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Aqui José, versos 22. Você é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passaram por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Ruben, por conta da desobediência e da desonra, ele perde a primogenitura, assim como Esaú. Esaú teve fome. Esaú foi irresponsável. Esaú não tinha visão espiritual. A promessa era que o filho mais velho servisse ao mais novo, porque a promessa está apontando para coisas futuras. Porque, pela lógica, o filho mais velho é quem seria o primogênito, teria as bênçãos, teria as riquezas, teria o poder. De acordo com o que diz lá, né? Porque Esaú nasceu primeiro. Jacó, agarrado no calcanhar, veio depois. Aí se entende que a mãe, né, Rebeca e Jacó, se unem ali para tomar sobre ele as bênçãos, né? Posição de mão ali de Abraão, e de Abraão não, gente, de Isaac, né? Para passar as bênçãos aí da primogenitura, né? Para ele. Independente disso, ele não ia desfrutar dessas riquezas todas, né? Porque essas bênçãos eram bênçãos eternas, estava visando para o futuro. Ele se precipitou aí, lendo lá, né? Em Gênesis 30 no encontro dele, né? Com o encontro de Esaú e Jacó aqui no capítulo 33, demonstra que o ato de se prostrar diante de Esaú é uma questão de temor, de respeito, reconhecendo que tem alguém ali superior a ele, né? Superior, por quê?
ele estava vindo com força e ele temia que revidasse por conta, né? Depois, vou conjecturar aqui, né? Sabe-se que meu irmão pode ter refletido por ter abriu mão da primogenitura. Ele entendeu que houve ali, né? Uma atitude ruim da minha parte, né? Com a minha mãe. Agora ele está vindo vingar-se com direitos. Ele tem direito, né? A requerer, né? As suas bênçãos. Então, vai saber lá assim, o que passou na cabeça de Jacó. O que demonstra que ele não andou no mesmo caminho que o irmão. Ele poderia ter ido se unir a ele muito facilmente, porque da parte de Esaú não veio uma hostilidade, não veio uma agressividade. Ele o recebeu muito bem. Acontece que Jacó já está sendo guiado por Deus. Ele não podia se juntar. E assim determina a questão da humanidade, a questão do separado, como eu li ali, né? Separados, em relação à promessa, à tribo de José, separado. José foi separado, porque o Senhor tinha grandes coisas para a vida dele. Entende que a palavra está alinhada? Poderia estar falando, né? E entraria muito bem na questão da história de José. José, ele disse não àquilo que poderia fazê-lo entrar na questão da desobediência. José não tinha visão lá na frente, mas ele já estava sendo guiado por Deus. E aí, depois que passa o tempo, a bênção vem sobre os filhos dele. Não vem sobre a descendência de nenhum dos outros. Vem sobre os filhos dele, né? Extraordinário isso. E Judá está apontando para o nosso Salvador. As promessas estão indo para o nosso Salvador. Por quê? Porque ele é o nosso Redentor, porque ele é o nosso resgatador, porque ele é o nosso mediador. Todas as bênçãos, né, colocadas aqui, tá sobre ele. Então, quem tem ele, tem as bênçãos eternas, né? Então, vou lá para Gálatas agora, que eu poderia falar muita coisa aqui. Isso é para vocês entenderem, quando eu falei nos últimos vídeos, que é preciso ter o evangelho na mente para se ir para o Primeiro Testamento, né? As pessoas costumam dividir aí Primeiro e Segundo Testamento. Então, você precisa ter conhecimento do Evangelho para saber que realmente testificar que ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, e que o propósito do Senhor, toda a palavra está muito alinhada. Eu vou ler aqui Gálatas, né? Gálatas, capítulo... Peraí, gente. Capítulo 3, vou ler do 15 ao 29, que vai dizer: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento. Ele está falando humanamente. Ele não está falando que Deus não pode. Deus pode todas as coisas, tá? Mas humanamente não se pode. Depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. O que está falando aqui? Você coloca aí um documento, aí você vai lavrar esse documento. Você não pode acrescentar mais nada. Acabou, já era. É aquilo ali e ponto final. Do mesmo modo, foram essas promessas que eu estou colocando lá, né? De Gênesis. Toda a história a partir de Abraão, você lê, seguir lendo até se chegar a Moisés, você vai ver a perfeição do agir do Senhor. E o Criador fez promessas e ele cumpriu as promessas, como tirar o pessoal lá do Egito, né? O seu povo. O Senhor cumpriu as promessas, né? Sobre o descendente de Abraão. Quem é o descendente? Isaac. O Senhor fez promessas. A Isaac, né, leva adiante essas promessas para o seu primogênito,
Seu primogênito foi quem? Foi Ismael. Mas as promessas foi para Ismael? Né? Na verdade, eu estou confundindo tudo aqui, né, gente? Não é Ismael é irmão de Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. As promessas foram para Esaú? Tinha que ser. Até porque Esaú era o filho amado de Isaac, né? Mas a promessa da plenitude era para o filho mais novo. O filho mais velho serviria o mais novo, né? Isso está apontando para a eternidade. E aí, como foi colocado lá, né? Teve essa atitude aí de Jacó, de querer pegar para ele essas promessas, né? Mas não seria possível, tá? Houve, como eu estava querendo voltar aqui, por isso que deu esse nozinho, né? Não podia se mudar ali, como está falando aqui em Gálatas. Não teria como. Ele teve a intenção, ele foi lá, ele se passou por Esaú, fez tudo. Mas aquilo ali não significava que o Criador ia mudar o propósito já estabelecido, né? Que o filho mais velho serviria o mais novo. Ele não entendeu. Ele não entendeu que tipo de servir é isso, né? Até aquele momento, mas depois que ele se afasta, depois que ele tem já experiência com o Criador, formou a família, né? E já estava retornando, ali ele encontra-se com Esaú. E aí ele prostra por 7 vezes. Coloca em ordem, primeiro as servas e seus filhos, depois Lia e depois, por último, Rebeca, né, e José. Isso também tem uma representação no contexto geral. Ele já se prostra consciente de que diante da questão natural, humana, ele era servo. Ele era servo, ele tinha que submeter sim. Agora, a questão da plenitude, ele tinha que ficar separado, tá entendendo? Eu espero que você esteja entendendo, que é tanta informação, gente. Em relação à plenitude, às promessas em Yeshua, promessas de Deus para a eternidade, ele tinha que estar separado. Aqui como José, ó, separado. Você lá e eu aqui. Eu tenho respeito, eu me submeto às leis, como vai dizer Romanos, né, que nós devemos orar pelas nossas autoridades, mas é você lá e eu aqui. Entendeu? Até aí? Eu espero que sim, né? Então, e quando Ismael é separado por ser o filho da serva, não por isso o Criador não abençoou materialmente. O Senhor não desamparou a descendência de Ismael, tá? Mas a questão da plenitude dos separados, como José, que saiu do leito ali familiar de Abraão, é uma coisa à parte. É algo extraordinário, tá? É algo lindo, maravilhoso. Verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Entendeu? Não é aos seus. Por quê? A descendência do pai na fé é como as estrelas do céu, é como a areia do mar, não se pode contar. Mas estão submetidos à fé e à obediência a Cristo? Não, né? Como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo, glória a Deus. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança proveniente, estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa.
Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrada até que a fé que havia de vir fosse revelada. Não, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui, né, é feito um resumo sobre tudo que eu li lá atrás, e o que está escrito lá, desde de Abraão até Moisés, né? Por isso que tem palavra que diz, o próprio Yeshua diz aos dois homens no caminho de Emaús, que vocês são tardios no entendimento, né? Que ele haveria de sofrer tudo o que havia sido escrito a respeito dele desde Moisés, a partir do patriarca Moisés. Antes do patriarca Moisés, também tem palavra que diz que ele, qualquer hora eu vou falar a respeito disso, gente. Ele pregou quando ele é morto, né? Ele pregou aos espíritos em prisão. Isso aponta de Moisés para trás. Esse período da obediência. Então, a obediência e a fé tem que estar alinhada. Eles foram obedientes, mas eles também precisavam crer que o Filho de Deus veio para tornar esse testamento, vou dizer assim, esse testamento concreto, realizado nele, estabelecendo aí a nova aliança, como diz as cartas aos Hebreus. Então, foi pregado o evangelho. Não quer dizer que ele continua pregando o evangelho para mortos. Não. Encerrou-se ali. Foi estabelecida a nova aliança. Mas o Senhor é justo. Antes de Moisés, porque o Senhor envia Moisés como o quê? Está lá escrito, né? Como libertador. Então, o povo não é inocente, né? O que houve muito foi rebeldias. Por isso que se explica as calamidades de muitas nações hoje. No povo que era para ser próspero, mas, infelizmente, padecem pela falta do conhecimento. Fazendo aqui recapitulando, né? Para não ficar essa coisa de disse muita coisa e não compreendi nada, né? A questão da promessa de prosperidade, promessa dos reinos, das conquistas, de crescimento, desenvolvimento, tudo isso sem Cristo, sem uma vida de fé, sem um coração circuncidado, sem um sentimento de bondade, de caridade, de doação, é nulo. É só bênçãos terrenas.
Fica tudo aqui, é o tesouro juntado aqui, fica aqui. Diferente de independente, tá aqui, independente de ser grego, judeu, mulher, homem, independente de que seja bem remunerado, né, financeiramente ou não, se a pessoa tem o coração circuncidado, foi justificado, entendeu o propósito do Senhor no Filho, que o derramamento do sangue dele, né, o sujar as vestes com uva, como está lá escrito, né, que eu li, em relação às bênçãos, no Gênesis 49, crer que tudo isso foi para estabelecer uma nova aliança e entendermos que existe um caminho a ser seguido pelas orientações dele, dado em Mateus, confirmado nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos. A partir daí vem a descida do Espírito Santo para dar às pessoas o entendimento, a revelação da letra, compreender as coisas de modo espiritual, dar ouvido à voz de Deus, entender que o Senhor está com cada um de modo individual, tratando vidas para trazer a libertação. Pessoas assim estão revestidos de Cristo. Então, estar revestido de Cristo, onde quer que estejamos, onde quer que coloquemos aí as plantas dos nossos pés, tem que demonstrar Ele em nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações, né? Através de como interagirmos aqui na Terra. Assim, somos herdeiros. Ele, gente, isso é tão extraordinário, é tão maravilhoso, né? Pena que o tempo acaba rápido, né? Ele é quem nos leva, né, para o caminho da plenitude, da eternidade, do regozijo, né, da felicidade de ter o Criador em nossas vidas, compreender a palavra de modo espiritual. É o Filho, é Yeshua. Então, as pessoas, a maioria das pessoas estão perdidas, porque elas estão buscando o sentido de suas vidas em muitas coisas, longe da verdade, do caminho da verdade que é Cristo. Então, as promessas colocadas lá atrás apontavam para Ele. E também, é claro, que significa que essas pessoas eram também abençoadas, né? Aqui em Gênesis, inicia em Gênesis aqui falando, Gênesis 4, o Senhor falando para Caim aqui, ó, no verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que falou aqui, ó? Em relação ao pecado? Em Gálatas 3. Ó, versos 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Aqui, ó, versos 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então, é isso. O pecado afasta. O pecado destrói. O pecado mantém as pessoas no jugo de escravidão. Até prósperas financeiramente, mas no jugo de escravidão. Quem é que nos torna livres? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. É Cristo. A liberdade está em Cristo. A vida próspera está em Cristo. Tanto na questão da nossa vida aqui, como o que aponta para a eternidade. Amém? Então, espero que não tenha ficado confuso para vocês. Busque essas referências aí, medite. Vocês veem aqui que o Criador é maravilhoso, né? É maravilhoso viver em fé e obediência. Fiquem todos na paz.